A gente conversa agora ao vivo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão André Elias, que vai falar um pouco mais sobre o resgate das vítimas para a gente entender. Capitão, mais uma vez, obrigado sempre pela atenção aqui com a equipe do Hoje em Dia, com o jornalismo da Record. Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Obrigado aí pela oportunidade. Capitão, só para a gente entender, os números, como disse a Samara, são sempre desencontrados. Esse acidente aconteceu há menos de 3 horas e claro que as informações vão chegando aos poucos. Mas a informação oficial que nós temos até agora é de 2 vítimas fatais, dois ocupantes da aeronave, piloto e passageiro e proprietário da aeronave e 6 pessoas feridas em terra. É isso mesmo, capitão? Por enquanto esses são os números do Capelli. São 2 óbitos, infelizmente, pessoas que estavam dentro da aeronave. Eu não tenho como confirmar ainda se 2 tripulantes ou tripulante passageiro. E temos também 6 pessoas que foram atingidas em virtude desse acidente, né? Pessoas que estavam transeuntes e pessoas que estavam dentro do ônibus. Certo, então o que a gente tem aqui, portanto, é o motorista, a gente tem alguns passageiros e aquele motociclista. É isso, né, capitão? Sim, por enquanto é essa informação, né? Nós tivemos algumas vítimas socorridas pelo SAMU, então também essa fica um pouquinho mais desencontrado, uma vez que são órgãos distintos, né? Mas por enquanto é isso, Capelli. Capitão, a gente entende que uma situação como essa exige um trabalho muito rápido dos homens do Corpo de Bombeiros, justamente para controlar as chamas, para acabar com isso o mais rápido possível, porque afinal a gente está numa região muito movimentada. Eu via numa imagem que agora foi divulgada agora há pouco, de um prédio que fica ali na região, esta imagem, que mostra um momento em que o avião toca o solo. O ônibus tinha acabado de passar, o avião toca o solo e como ele está cheio de combustível, né, capitão, porque ele tinha acabado de decolar do campo de Marte, a gente está falando de uma distância muito pequena, são poucos minutos, aproximadamente 2 minutos depois da decolagem. Dá para a gente entender que foi uma tentativa de pouso, mas tinha muito combustível, né, capitão? O que exige de vocês uma ação muito rápida para evitar que esta tragédia seja ainda maior. Zucatelli, assim, tanto quanto delicada essa situação, né? A explosão ocorre logo após o impacto do avião, né? Nós temos um centro de acionamento da viatura do Corpo de Bombeiros e o deslocamento até o local. Obviamente, isso foi muito rápido, tá? A primeira viatura chegou muito rapidamente ao local, controlou as chamas, extinguiu o incêndio. Infelizmente, não tivemos aí a oportunidade de conseguir fazer o salvamento dessas 2 vítimas no avião, mas os males ainda que conseguimos mitigar esse incêndio para que ele não se espalhasse, por exemplo, para o ônibus que foi atingido também, que estava muito próximo. Capitão, pela experiência que vocês têm num acidente como esse, nós, na cobertura desse tipo de coisa, com certeza absoluta, é uma tragédia óbvia, a gente tem 2 vítimas fatais, a gente tem 2 óbitos, mas com certeza absoluta isso poderia ter sido muito maior, capitão. A gente está vendo uma imagem, esta imagem especificamente, e chamou minha atenção, eu já comecei hoje em dia falando dessa imagem, porque a gente vê o cruzamento dos carros que vêm ali da Ponte de Júlio de Mesquita Neto, o cruzamento estava fechado, esses veículos poderiam estar em movimento e ele toca o solo exatamente no cruzamento. Ou seja, capitão, ele poderia ter atingido vários veículos ali, né? Sim, poderia ter atingido vários veículos. Scatelli, eu vou me arrisco a dizer aqui que o piloto estava fazendo uma manobra ali tentando um pouso, tá? Porque você vê que ele toca a pista no sentido dos carros, né? O que geralmente você na sua formação como piloto faz, você procura um pavimento, né? Um piso pavimentado e, se o caso seja uma estrada, que seja no mesmo sentido dos carros, justamente para minimizar qualquer dano, né? De impactar um carro vindo de frente, enfim. Então, poderia ter sido pior, mas eu acho que é justo esse reconhecimento ao piloto, em memória do piloto aí, que ele foi um herói, tentou salvar o máximo possível. Capitão, a gente está vendo uma imagem do motorista agora, que estava ali no ponto de ônibus, e ele está o tempo inteiro com extintor de incêndio. O relato dos ocupantes do ônibus, de pessoas que estavam no ponto, de pessoas que estavam ali em volta, é de que este homem foi um verdadeiro herói. Ele estava desesperado para salvar todo mundo, para tirar as pessoas
do ônibus. Ele tinha uma missão ali que era salvar as vidas. E aí depois a gente vê, olha as pessoas tentando ajudá-lo ali, capitão. Não sei se o senhor está acompanhando a imagem, mas essa imagem está correndo. E aí ele não larga o extintor de incêndio. Ele levanta e ele continua com o extintor de incêndio. Obviamente ele estava traumatizado, mas é algo a ser aplaudido, né, capitão? Não, é bastante louvável, né? É o instinto ali de poder ajudar, né, Zucatelli? É louvável, é uma atitude heróica. Eu acho que tem até em trâmite uma legislação para retornar os extintores nos veículos. Acho que é muito proveitoso, sim, muito benéfico para a população. Então, deixa aqui, tiro meu chapéu aí para o senhor. Capitão, a gente sabe que numa situação como essa, historicamente, algumas pessoas recebem os primeiros atendimentos ali na hora, o que vocês fizeram com uma velocidade impressionante, como o senhor disse, foi muito rápido mesmo. A gente está vendo as imagens das chamas, o combate ao fogo, agora de uma câmera que estava em solo. A gente estava com aquela imagem do alto, agora a câmera estava em solo, porque foi tudo muito rápido e, como eu disse, tinha muito combustível, o ônibus pegou fogo e foi possível tirar todos os ocupantes do veículo antes que o ônibus começasse a pegar fogo. Por isso que a gente, felizmente, não teve outras vítimas fatais em terra. Este atendimento é comum depois de algum tempo outras pessoas aparecerem, não é, capitão? Gente que pode ter se machucado e nem percebeu, porque naquele momento as pessoas estavam tão nervosas que elas nem perceberam que se feriram. Isso acontece, não acontece, capitão? Sim, as pessoas acabam entrando num estado ali, talvez de pânico, talvez uma transe mental que acaba blindando ela do que está realmente acontecendo com o seu corpo. E quando a adrenalina passa, isso começa a vir os sintomas. Né? Esse senhor que está com os sintomas, que é o motorista do ônibus, que é o que me parece, ele, após tudo isso que aconteceu, ele foi socorrido também, bastante debilitado na questão psicológica. Então, faço das suas palavras as minhas, é bem isso, a pessoa entra num estado ali de anestesia do corpo para poder fazer o bem, né? Isso em parte, bom, né? Louvável, e em parte é perigoso também, tem que tomar bastante cuidado. Capitão, vou pedir para o senhor continuar com a gente na linha, porque a gente tem um depoimento de um rapaz que seguia para o trabalho e estava dentro do ônibus atingido pelo avião. E ele contou para a repórter Maria Carolina Paz como foi a reação dos passageiros no momento do acidente. Isso é importante, veja. Estou com o Ian aqui, ele tinha acabado de entrar no ônibus, menos de 10 minutos, pegou o ônibus ali no terminal rodoviário e a gente está muito próximo, né, do terminal. E aí você sentou na parte de trás. Sim. E aí? O ônibus começou a andar, aqui perto começou um barulho muito alto, aí bateu, todo mundo caiu, né, bateram a cabeça, pá. O vidro quebrou atrás, começou a subir um fogo, a gente estava pensando que era só um carro mesmo. Aí as portas não abriam a porta de trás e aí o pessoal começou a sair. Vocês foram se salvando ali. A gente vê, né, capitão, que nitidamente o rapaz estava dentro do ônibus, ele está em choque ali, porque ele tá relatando o que aconteceu, mas ainda como se fosse um observador, né, quase sem sentir que ele estava no local, né, capitão? Pois é exatamente isso, a pessoa acaba ficando bastante anestesiada de papel. É importante ressaltar que é legal, louvável essa ajuda, mas a gente tem que imputar na cabeça das pessoas que isso deve ser feito com muita cautela, com o devido treinamento. A pessoa tem que ter aptidão para poder realizar essa ajuda, não adianta também só ter, né, ver o local ali. Então a indicação é tente isolar o local, se você tiver um extintor, haja com o extintor e ligue para o Corpo de Bombeiros. É importante ressaltar que o salvamento, o resgate, ele vai ser realizado de maneira correta com as equipes do Corpo de Bombeiros, com as equipes de atendimento à emergência, porque nós temos que mitigar os riscos que envolvem uma operação dessa. Perfeito. Capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, eu só lhe agradeço mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o jornalismo da Record, com a equipe do Hoje em Dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente, nós, sociedade, só agradecemos. Obrigado, capitão. Eu que agradeço, Zucatelli, pela oportunidade, Corpo de Bombeiros à disposição da população através do telefone 93. Obrigado, muito obrigado. Um abraço, capitão.